com algumas coisas que o outro lado não tem, e só vão se acertar debaixo do novo teto. Não se acerta no namoro, e muito menos no noivado. Namoro e noivado são sonhos navegantes. Nós sonhamos com tudo no namoro. A realidade é quando eu ponho aliança no dedo, vem as contas para pagar, vem as crianças, vem as doenças, vem o desemprego, vem tristezas e uma série de outras coisas que eu não estou aqui para falar de tristezas, mas estou aqui para alertar a mocidade sobre a importância de viver assim. Ontem, na apresentação do cooperador do Jardim Dávila, onde Deus me deu a graça de ser cooperador de jovens, encontrei uma moça e fiquei muito feliz de vê-la. Congregou comigo na reunião, casou. Essa moça, antes de ter 3 filhos que hoje já são casados, ela perdeu 8 crianças. E eu até confirmei ontem com ela e falei que eu ia contar isso aqui. Mas depois da perda das 8, ela ganhou 3, que já são casados. E ela estava lá feliz, alegre, teve paciência monumental para suportar isso. E eu quero começar o conselho para quem vai casar sobre a paciência. Se você não for paciente, você vai ter problemas. Se você não engolir seco algumas situações, você vai ter dificuldade. Mas se você lembrar da palavra que confirmou teu casamento, e se você lembrar dos avanços que você teve na fé enquanto namorava e noivava, você vai ter uma força tremenda para tocar a tua vida de casado. Se o teu marido ou futuro marido tiver promessas de que o Senhor vai alçá-lo ao ministério, a tua paciência terá que ser redobrada, triplicada, quintuplicada. Porque ele não navega sozinho no ministério, você vai ter que estar com ele no mesmo barco. E você deve se preparar para isso amanhã, porque a escolha não é do pai, nem da mãe, nem do marido, da mulher, a escolha é de Deus. Você deve se preocupar sempre, até morrer, em manter o teu casamento dentro da doutrina, não fugir da doutrina. E você tem que pensar também que o casamento, a lua de mel acaba quando o casamento começa. O casamento tem altos e baixos, tem diferenças de estruturas espirituais, além da diferença das estruturas materiais. Você vai ter que entendê-lo, entendê-la, você vai ter que ter paciência. Tem que aceitar a vida que Deus propõe. Nós sempre falamos de planejamento de vida, mas como se planeja hoje uma vida, por exemplo, com essa crise que pegou nós agora? Mas tem que planejar. Tem que se preparar para a abundância. Estou muito perto aqui. Tá bom? Tem que se preparar para a abundância e tem que se preparar para a necessidade, sem acusações entre si. Vou dar uns exemplos. Enquanto a vida vai bem, está tudo bem, tem até agradecimento e tem missão. Leva a cesta básica para cima e para baixo e por aí vai. Quando vem a necessidade, quando começa a faltar alguma coisa, quando tem uma ameaça de corte de luz, quando está faltando dinheiro, eu não quero dizer que o inimigo entra, que eu não gosto de usar esse termo, mas eu quero dizer que a vida fica complicada e algumas acusações aparecem. Algumas lembranças também aparecem. Vou dar um exemplo das lembranças.
Por que que eu não casei com fulano? Por que que eu não casei com ciclana? Por que que eu entrei nessa agora? Esquece até a palavra da confirmação. Cuidado com isso. Muito cuidado. Cuidado com a pressão na hora da prova. Não acuse o teu marido de não ter nada em casa. Não acuse a tua esposa de não ter nada em casa. Vocês têm uma ferramenta fundamental, que na hora da prova, essa ferramenta é capaz de jogar o inferno do outro lado da tua casa, que é a oração. Ora na hora da prova e anjos visitarão a vossa casa. Como você sabe, moça, que você está casando com um irmãozinho que amanhã pode estar aqui em cima, ou pode estar nessa hora na casa do pobre, ou num hospital, ou pode estar num velório cuidando dos preparativos de alguém que foi embora e tem que ficar lá perto. Você tem que pensar muito, muito, muito em jogá-lo numa acusação que depois não tem mais controle. Me perdoe de falar. Não fale mal do teu marido para as pessoas. Viu, moços? Não fale mal da tua esposa para os teus amigos. Não pega o teu celular e não manda uma mensagem para alguém que você gostou. Estou falando do que eu já vi e li. Se eu tivesse casado com você, não estaria sofrendo tanto. Isso equivale a uma traição. A educação na igreja é fundamental. E o respeito num casamento é muito fundamental. Tenha cuidado para manter a chama que o Senhor acendeu sobre vocês. Não passe para fora o que acontece no seu casamento. Não chame pessoas para conhecer o teu quarto. Não mostre roupas íntimas ou roupas do teu marido ou da tua mulher. Acende-se um desejo diabólico de quem está vendo. Uma inveja, uma paixão. E de repente você levou o diabo dentro da tua casa e nem percebeu. Não esqueça disso, eu vou repetir. Olha aqui para mim. Tem muita gente andando aí, eu acho bom as irmãzinhas parar em algum lugar, os irmãos também. Vamos ouvir os conselhos. Preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Não abra a porta da intimidade do teu marido e da tua mulher para amigo e amiga. Nosso único amigo que nunca vai falhar conosco chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Não confie em ninguém. Não confie em primo, não confie em prima, não confie em cunhado, em sobrinho, não confie em ninguém. Confie em Deus. Respeite as pessoas, mas confie em Deus. Não abra, a paixão pode acender. Você não sabe o que está por trás de um olhar. Por trás de pegar num pano. É uma história muito longa que não dá para falar numa reunião. Tem pesquisa sobre esse assunto. Muito cuidado quando você voltar da lua de mel. Testemunhar aqui, salvo erro, 2, 3 casais. Mas vocês ainda vão casar. Presta atenção no que eu estou tendo o prazer de ensinar a vocês. Já vi casos na porta da igreja. E sempre vou dizer o que eu já vi e não o que eu ouvi, porque 90% das coisas que nós ouvimos, nós temos que checar para ver se é verdade, para não trazer para o povo uma coisa que não é verdade. Estamos vendo isso muito. Num grupo, o mocinho chegou da lua de mel e os rapazinhos: conta para nós como foi, conta para nós.
E o menino, foi legal e não sei o quê. Aonde que ele aprendeu isso? O que ele vai contar lá? Vai entrar em detalhes? É para ele estar num grupinho nessa hora ou era para ele estar do lado da esposa dele ou dentro da igreja? Isso é um problema de cultura também, de falta de educação. Você casou, não vai perder a amizade com todos. Mas agora você tem outra vida. Você tem tua esposa, você tem sonhos, você tem planos. Eu não acabei de falar que a minha colega de reunião de jovens perdeu 8 crianças até ganhar 3 definitivas? Você sabe qual é a prova que vai vir? Você sabe qual é o terremoto que você vai enfrentar? Porque nós só pagamos voto aqui e agradecemos, maravilha. Mas José não sabia o terremoto que ele ia enfrentar antes de governar o Egito e dar comida para os outros. Tem terremotos, tem luta, por isso tem que ter uma união sensacional, que o inimigo não entre nessa união. Por isso, nesta tarde, aqui não é um conselho, não faça, mas reflitam sobre o comportamento de vocês depois de casados. Deus vai guiar vocês em tudo. Tenha bastante cuidado com dívidas, cartões de créditos. Tem um problema, presta atenção aqui, de desnível. Aqui é o homem, aqui é a mulher. Ele pode estar aqui no patamar da sociedade, mas a mulher está aqui e às vezes ganha mais que ele, e trabalha e ganha mais que ele. Ele não pode nadar de braçada no salário da mulher e ficar sem trabalhar. Você tem que trabalhar. Vai fazer, mesmo que a porta está fechada, lute para fazer qualquer negócio. Não é só buscar ela na porta e trazer ela e levar ela cedo. E às vezes nem levar não leva. Nós temos cada caso aí que é de arrepiar. Tome cuidado com isso aqui. Procure, aleluia, ajudar ela, porque às vezes ela é muito melhor do que você, no conhecimento, no profissionalismo, na capacidade intelectual. Mas o Senhor preparou o casamento, então você tem que respeitar aquilo que Deus preparou. Dentro da graça, nós temos que amar até morrer as nossas esposas e os nossos maridos, independente do que ela venha a sofrer, ou ele venha a sofrer. E saber respeitar a mulher nos seus dias. E ter cuidado para não ferir a sensibilidade das nossas irmãs. Vocês vão ter entendimento disso lá na frente. Ter cuidado de cuidar bem da casa, de orar sempre junto, de cuidar das coisas da casa, de negociar junto com a esposa, para contas a pagar. Tem outro problema depois de casado que se vê: desnível cultural. Às vezes o rapaz está aqui em cima ou a mulher está aqui em cima, sabe lá que jeito, tem um desnível muito grande. Ela não conhece nada do mundo, ou ele não conhece nada de notícias, não sabe de nada, não fez curso, e ele tem amigos lá do outro lado, ou ela tem amigos. Gera ciúme, problemas. Ele ou ela tem reuniões, chegam tarde, lamentavelmente pegam caronas. Homens, irmãos nossos, pegam caronas com mulheres sozinhas. Lamentavelmente, mulheres pegam caronas com chefes sozinhos. E eu não vou dizer para vocês não pegam, mas eu pergunto para vocês: isso é legal para um servo, uma serva de Deus? Não tem um perigo enorme nesse negócio? Não tem um bar no meio da história? No meio do caminho não tem outras paradas? Não é na primeira vez nem na segunda, é na 15ª, é na 20ª. Vocês não imaginam como que o diabo trabalha devagarzinho. Quando você vai ver, já não dá mais tempo. Deus vai fazer livramento nos vossos casamentos.
O desnível cultural faz com que a pessoa se afaste de quem ele casou. Se você está assim, se você está aqui, ou você está aqui, ela está aqui, não fale mal dela na sociedade que você vive. Você está aqui, foi Deus que te preparou? Foi. Se entende que o Senhor tem uma obra na vida de vocês, entendo. Quebra esse desnível. Em vez de você falar para ela ou ele, suba, desce da onde você está. Vai descendo. Pega na mão dela ou dele, vai subindo devagarzinho com ele. Você vai ter história para contar para a tua geração. Você vai ter maravilha para contar na congregação. Você vai ter filho que vai contar a tua história na igreja. Fica esse ensinamento. Guarda isso sempre no teu coração. Quando você ver que o Senhor usou o teu marido, ou vai usar o teu marido no ministério, e se ele tiver a felicidade de ter um dom, que o Senhor promete aumentar os nossos dons no decorrer do tempo, haverá o perigo da correria em cima dele, e ele vai ter que administrar isso e fugir disso. Mas mais do que fugir disso, por favor, eu acho que esse é o último conselho do casamento. Você guarda isso, e se você quiser eu repito de novo. E mais do que isso, você vai ter que ter o maior cuidado com as apaixonadas que aparecem em cima de irmão de ministério, porque elas vão no dom, e se ele não tiver um cuidado, ele é massacrado por essas pessoas. É um espírito contrário que entra, que manda beijinho, que manda papelzinho, que fala bobagem. Mas você não poderá ser uma mulher raivosa, nem ciumenta. Você vai receber o dom da diplomacia espiritual. E você vai conduzir o teu marido com elegância na igreja. Que quando aparecer esses espíritos, aleluia, você não vai gritar, esse marido é meu. Mas quietinho, aí você vai falar, Senhor, olha o diabo chegando perto do teu servo. Corta aquele laço. Corta aquele laço. E vocês serão felizes. Minha esposa está aqui comigo. Meu filho está aqui. Meu neto que eu batizei está aqui. Minha nora está aqui. Se eu estiver falando alguma coisa que eu não faça lá em casa, eles têm a liberdade de levantar aí e dizer, isso você não faz lá em casa. E se eu não fizer, eu vou aprender até com o que eu estou ensinando aqui. Muito cuidado com esse negócio. Até para receber uma irmã e um irmão em casa. Evidentemente você não vai receber uma irmã, você é homem. Se a tua mulher não tiver, mas meu filho pequeno tá. Não adianta. Você vai ter problema. E você também não vai receber, né, irmão? Foi Deus que me mandou aqui. Se Deus te mandou aqui, fique em pé no portão até meu marido chegar. Mas não entra na minha casa. Hoje nós temos que usar disso com segurança, porque de repente o diabo vem transfigurado num anjo de luz, é capaz de falar em língua na porta, no nosso portão, fazer nós abrir uma porta e o diabo entra lá e arrebenta com tudo. Então vocês guardam isso. Se preparem quando casar. Eu sei que Deus já preparou coisas para vocês, mas pode ser que a vida mude. Eu fui morar num bairro pequeno. Tirei a Vani do Alto da Lapa e levei ela na periferia de Osasco, num lugar chamado Jardim d'Água, onde eu estive ontem, pertinho de onde eu moro hoje. A rua não era asfaltada. Fizemos uma casinha lá e congregávamos no Parque da Lapa. E ficamos assim um tempão. Aí um dia começou uma reunião lá. E depois Deus preparou uma igrejinha, oficializou a obra. E foi lá que o Senhor me colocou como cooperador de jovens. Presta atenção aqui. Foi lá que Deus me colocou como cooperador de jovens. Por isso,
Não brigue com o Senhor se Ele te mandar para um lugar inóspito, para usar a palavra mais correta. E eu não moro nesse lugar, eu não moro longe da minha mãe. Quem está em missão mora onde Deus mandar ele morar. Então você se prepare para amanhã, porque hoje você pode estar num apartamentinho legal e amanhã precisar vender para pagar as dívidas e morar lá longe, não vou dar nome de cidade. Se prepare para o futuro, converse muito sobre isso e tenha Deus no coração. Procure fazer uma poupança, casados. Procure sempre além da casinha que Deus prepara, se é que preparou. Procure comprar outro terreninho, fazer uma casa, ter um aluguelzinho, para que quando vier o desemprego, você tenha uma pequena fonte de renda. E eu vi um irmãozinho testemunhar, e eu agradeço a Deus, que eu trabalho numa firma, 3 meses depois ele me manda embora, eu pego o fundo de garantia, eu entre outro, e vou levando a vida assim, vida completamente errada e que não devia nem testemunhar. Procure ficar no emprego, suporta o emprego, a não ser que haja uma pressão que não dá para falar aqui. Converse com o teu marido, porque nós já vimos histórias muito graves, mas se não for nada que atente contra a obra, e nem contra você como mulher ou como marido, então fica lá, não sai. Eu não aguento meu chefe, vai ter que aguentar, até o Senhor abrir uma porta.